Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, nos proporciona mais um dia de estarmos na sua casa para juntos aprendermos o melhor de Deus nesta manhã. Graças a Deus pela sua misericórdia também, ao qual nos deu vida, nos deu saúde, nos deu alegria e nos deu paz para estarmos neste dia marcado por Ele, para juntos adorarmos e bendizermos o seu nome. Graças a Deus, louvo a Deus pela oportunidade a qual foi me dada nessa manhã do dia 2 de agosto, estar ministrando essa lição. É claro que não vai ser bem uma aula, porque uma aula a gente tem um feedback, né? Então, nesta manhã nós vamos estar sentindo falta daquele feedback, daquela troca de ideias, né? Como é numa aula convencional. Mas vamos nos esforçar aqui para passar o que Deus tem para nós nessa manhã. É uma oportunidade muito maravilhosa e um tema muito oportuno, ao qual essa lição nos traz, que é enfrentando os gigantes, conquistando vitórias, né? Por atual momento, atual circunstância, a qual assola toda essa humanidade, neste momento tão difícil ao qual passamos, num mundo cheio de incertezas, cheio de dúvidas, cheio de problemas, a qual se agravam dia após dia. Mas nós só temos uma certeza, que Jesus está vindo e breve Ele vem para nos buscar. E neste momento de crise, a qual assola toda esta humanidade, do rico ao pobre, sem distinção de raça, cor, sexo, vemos todos passando crises de diversas formas. Crises financeira, saúde, sentimental. E vemos homens, mulheres sem perspectivas. São anunciados, talvez, vacinas, mas ninguém crava uma data. Ninguém crava. A dia tal, teremos a solução deste problema. Eles dão previsões, mas isso acaba cada dia mais as pessoas ficando com mais dificuldades, mais ansiosas pelo que está acontecendo nos seus lares, com suas famílias, com seus empregos, com as suas saúdes. Muitas incertezas são cada dia mais entregues a nós todos os dias. E nessas incertezas dos nossos dia a dia, Deus tem falado conosco tremendamente. Deus tem nos revelado coisas maravilhosas em nossas vidas. E nessa lição de hoje, nessa lição de número 5, enfrentando o gigante e conquistando vitórias, vemos hoje trazer uma palavra de Deus baseada aqui no livro de 1 Samuel, seu capítulo 17, ao qual faz o jus o grande homem de Deus, grande homem pelas suas conquistas, pois Davi não era um grande homem, era um homem de pequena estatura. Mas acho interessante também falar que Davi só é referido como homem de pequena estatura aqui no começo da sua trajetória. Depois ele é reconhecido como rei, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, né? Então vamos aqui fazer esse pequeno, breve comentário nesse capítulo 17, baseado nessa grande luta, a qual lançou o grande homem de Deus, que foi Davi, que enfrentou esse grande desafio na sua vida. Não teve medo, não teve dúvida e teve estratégias de Deus para enfrentar o seu inimigo. E nesses momentos de crise, assim como Davi teve,
esse grande gigante na sua vida, eu creio que todos nós temos, ou já tivemos, ou estamos passando, ou com certeza vamos passar ainda pelos nossos gigantes de nossas vidas. O que são os gigantes de nossas vidas? Gigantes de nossas vidas são todas aquelas adversidades que se levantam contra nós, no nosso dia a dia, na nossa vida sentimental, nas nossas vidas espirituais, na nossa saúde ou até mesmo nas nossas famílias. Todos nós enfrentamos os nossos gigantes do nosso dia a dia, nas nossas vidas. E algo que aprendemos com Davi, frente ao grande Golias, que ele procura fazer uma autoanálise do seu inimigo. Davi olha para o gigante e percebe-se nele que ele não temeu o grande gigante que se levantava contra ele naquele momento. Davi procura, observa, viu naquele homem uma oportunidade também daquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Davi olha para o gigante e não o temeu. Davi viu nele a oportunidade na sua vida também de conquistar a grande vitória que Deus tinha prometido em sua vida. Deus já tinha ungido Davi. Deus já tinha revelado que ele teria algo de especial em sua vida. Samuel foi até a casa de Jessé e entre os seus 8 irmãos escolheu Davi. E não pela sua estatura, pela sua beleza, não. Deus olhou para ele, para o seu coração. Davi tinha algo de especial para Deus. E Deus viu nele e abençoou. E disse que ele seria um grande homem para Israel. E Davi, neste momento, era um homem de coragem, homem trabalhador, homem que sabia que Deus tinha algo de especial para ele naquele momento. E ele não temeu o grande desafio que se levantou contra ele. Qual é o seu gigante, meu irmão, hoje? O que você está passando? Qual é aquilo que está te afligindo? Nós, no nosso dia a dia, passamos por diversas aflições, diversas dificuldades, diversos obstáculos, gigantes de que de várias formas se levantam contra nossas vidas. Mas o que você está fazendo? Qual é o seu medo? Hoje, vamos aqui nesta lição procurar nos encorajarmos, saber que esses obstáculos de hoje, que qual estamos vivendo no nosso cotidiano, são superáveis, não são maiores do que o nosso Deus. Assim como Davi olhou para aquele gigante, observou e perguntou: quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Davi sabia no seu coração que ele era um escolhido de Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. Quando ele faz a expressão incircunciso, ele já sabe no seu coração, ele sabe dentro de si que ele é um separado de Deus, ele tem uma aliança com Deus. Isso significa a circuncisão. E ele sabia também da promessa do Deus vivo que havia em sua vida. Algo, porém, que nos venha também a este momento, que acontecia naquele momento com todo o povo de Deus, como se diz lá, como está falando lá no versículo capítulo 17 e 24 de 1 Samuel,
fala que todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e o temiam grandemente. Quem eram todos aqueles homens que temiam o grande gigante? Todos os homens naquele momento eram o grande exército do Deus vivo, a qual Davi fala mais adiante. Todos eles temiam, se esqueceram dos milagres que Deus tinha feito em suas vidas, esqueceram das batalhas que Deus os tinha feito triunfar durante todas as suas caminhadas, esqueceram-se das promessas que Deus tinha feito em suas vidas, e quando apareceu um gigante, o temeram, esqueceram do grande Deus que os tinha conduzido até ali. Às vezes é fácil, em nossas vidas, batalharmos com o exército ao nosso lado. Às vezes é muito fácil você evangelizar com 10 pessoas. Às vezes é fácil você dirigir uma igreja com 100 obreiros ao seu lado. Mas haverá dias em nossas vidas que é só você e Deus e o seu obstáculo. Assim foi naquele momento. Aquela era uma batalha a qual era de 2 homens. E Deus estava com o seu escolhido. Temos aqui no nosso texto também, no tópico 2, que nos fala vencendo o medo paralisante. Observando os dias atuais, a qual estamos passando, vemos uma humanidade paralisada pelo medo. Hoje, as pessoas têm medo de se relacionar, de tocar uma na outra, com medo por um mal que poucos nós conhecemos ainda. As autoridades, no começo desse grande mal que se assolou sobre essa humanidade, pregaram brevemente um distanciamento, um isolamento social. E por quem não conhecia o mal que estava se disseminando por toda a terra. E pregaram um grande isolamento social entre as pessoas, sempre com a pregação do que fique em casa, mantenha o distanciamento social, o que acarretou sobre a humanidade grandes temores, porque o ser humano não nasceu para ser uma pessoa isolada, afastada. O ser humano é um ser que vive de relacionamentos, troca de informações, ideias. E hoje não vemos essas estatísticas, mas o grande número de suicídios praticamente dobrou e já vinha num crescimento muito alto. E as pessoas estão entrando em crise, depressões por causa desses isolamentos. Porque as pessoas foram bruscamente obrigadas a manter esse distanciamento, a não terem relações amigáveis, e isso tem acarretado diversas formas de opressões, depressões, vários problemas psicomáticos, a qual estão assolando toda a nossa humanidade. Mas eu queria te falar nesse momento, todas as crises que se levantam têm um começo, meio e fim. Assim como essa que está assolando essa humanidade, nós já conseguimos observar uma providência. Mas estamos aprendendo durante toda esta crise, Deus está moldando nossas vidas, Deus está trabalhando em nosso ser,
Deus está trabalhando em nosso caráter, em nosso conhecimento e em nossos sentimentos cada dia. Pois Deus nos dá a oportunidade na crise de crescermos cada dia. Durante essas crises que assolam você, ou a humanidade, na sua vida, não escute os pessimistas. Haverá sempre pessoas que vão tentar dificultar a sua caminhada. Essa semana eu lia uma bibliografia de Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. Quando começou a sua caminhada, trabalhava numa empresa da Bolsa de Valores e quando ele viu a oportunidade na sua vida, no começo da internet, que ele podia ter uma grande oportunidade ali de um grande negócio. Largou o seu emprego e resolveu criar uma empresa de uma biblioteca virtual e a batizou por nome Amazon. A sua família, para ajudá-lo, vendeu um imóvel, seus pais, e lhe doaram o valor do imóvel, aproximadamente, parece que $240 mil, e ele injetou no seu negócio. Mas as pessoas que estavam já no ramo, começando, e alguns já tinham falido, falavam para ele: meu amigo, as probabilidades de seu negócio falir, não dar certo, é de 80%. E ele, mesmo assim, com o incentivo de sua família, das pessoas que estavam ao seu lado, resolveu acreditar no seu projeto. Não se deteve aos pessimistas, as pessoas que ali levantaram essas tristes estatísticas contra ele. E aí, mesmo assim, ele o perseverou e foi. E dentro de um ano, a qual já instalava a sua biblioteca virtual, a sua livraria virtual, ele já atendia todos os Estados Unidos e mais de 46 países. E a sua empresa já valia mais de $120 milhões. E dentro desses anos já, a sua empresa hoje vale $1 trilhão. E a sua fortuna acumulada mais de $150 bilhões. Ou seja, o homem mais rico do mundo hoje nasceu de uma expectativa onde todas as oportunidades contra ele diziam o contrário. Então, né, durante essas crises, nascem grandes campeões. A maioria dos vencedores neste mundo não nasceram em berço de ouro. Todos eles tiveram que lutar, tiveram que acreditar nas expectativas que não eram favoráveis ao seu crescimento. Não olhe para as probabilidades humanas, mas olhe para as infinitas probabilidades de Deus tem para você. Davi, vendo aquele gigante diante de si, homem preparado, homem de guerra, com a armadura praticamente intransponível, não se deteve para essa estatística, onde ali a sua única arma era o seu cajado, a sua funda. Como comparar tamanha desprobabilidade, né? De como um menino com a sua pequena estatura, uma pedra e uma funda, poderia superar um homem de guerra completamente preparado. Então, isso é um dos conselhos que eu quero deixar para você. Não olhes para as probabilidades humanas.
Olhe para as infinitas probabilidades que Deus espera por você. As estatísticas humanas sempre trabalharão contra você. As estatísticas, às vezes, nos permitem muitas frustrações em nossas vidas. E muitas pessoas que se levam pelas estatísticas, pelas probabilidades humanas, se frustram, se ficam pelo meio do caminho. Eu vi a Thalita aqui e me lembrei que o testemunho dela também é muito lindo, né? E eu lembrei também de uma bibliografia que eu estava vendo também, de um mineiro que era engraxate, vendia fruta e resolveu mudar a sua vida. Estudou muito, estudou bastante, se formou em medicina, passou no vestibular de medicina da escola pública em Minas Gerais, se formou, virou médico, foi para a Alemanha, estudou muito, voltou para o Brasil, entrou na política, foi prefeito, deputado. Em 1954 se formou, foi eleito presidente e em 1960 inaugurou a capital de Brasília, Juscelino Kubitschek. Começou do nada. Diz que a sua mesa era uma bancada de tomate, de caixotes de tomate. Então, ou seja, as estatísticas humanas, as probabilidades humanas, se você for olhar, sempre trabalharão contra você. Mas o que tem? Você tem que acreditar em Deus, confiar em Deus, confiar nos seus objetivos. Deus sempre vai trabalhar por você. Não olhe para as probabilidades humanas. Como você apostaria numa guerra como essa? Um homem de 3 metros ou um garoto aproximadamente de 1,60 m? Né? Se fosse colocar isso numa banca de aposta, era 100% contra Davi. Mas Davi tinha algo diferente em sua vida. Ele acreditava no Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. O Deus que mesmo o livrou do urso, livrou do leão, assim o livraria da mão de Golias. Nunca fuja dos seus problemas. Algo que Jesus nos ensina maravilhosamente. Quando o seu problema está instalado, não tente fugir dele. Quando o gigante se levanta contra você, não fuja dele. Tem problemas que você pode evitar. Tem problemas que você pode fugir. Mas tem problemas que você vai ter que ir de encontro a ele. Davi, quando teve a oportunidade, teve que fugir dos seus adversários. De Saul, quando o perseguia, do seu filho. Mas teve oportunidades gigantes, de problemas que se levantaram contra a sua vida, que ele teve de ir ao encontro. E Jesus nos fala lá em Marcos, quando a filha de Jairo estava muito doente, e no meio do percurso, quando foram buscar Jesus para olhar para a filha de Jairo, ali ele encontrou aquela mulher do fluxo de sangue, que o tocou e foi curada. E veio a notícia até Jesus, que não necessitava mais ir à casa de Jairo, pois a criança já havia morrido. E Jesus sabia que tudo ele podia. E as pessoas que estavam com ele não sabiam o tamanho do poder de Jesus, ou não havia entendido, não tinham colocado em seus corações o tamanho do poder de Deus,
a qual ele podia fazer e operar no meio de suas vidas. E Jesus fala para ele que eles deviam apenas crer somente. E assim Jesus foi até lá, operou o grande milagre em suas vidas. Jesus encara todos os seus problemas, quase todos os seus problemas de frente, né? Houve problemas, perseguições que Jesus teve que recuar também. Mas houve problemas que Jesus bateu de frente, encarou de frente com eles. Quem quer vencer os seus gigantes do seu dia a dia deve observar e vencer as suas críticas. Davi, quando foi ter no campo de batalha, quando ele viu o grande gigante, o seu próprio irmão Eliabe lhe criticava. O que ele fazia ali? Na igreja, na obra de Deus, nas nossas vidas, sofremos muitas críticas. Às vezes você tenta fazer um culto, organizar um departamento, e é natural as grandes críticas surgir contra você. E grandes críticas dói mais quando é pessoas que estão ao seu lado, que devia te apoiar, que devia te incentivar, que devia te motivar, te jogam para trás. E assim era ali Eliabe com Davi. Quando Davi fala ali no versículo 29, diz Davi: o que fiz agora? Ou seja, as críticas contra Davi eram costumeiras. Não foi a primeira vez que Eliabe ou um dos seus irmãos ali o criticava. Então, nas nossas vidas cristãs, ou nos nossos negócios, ou nos nossos objetivos, se levantarão gigantes, pessoas que lhe criticarão quanto aos seus propósitos, seus objetivos, seus almejos. E como Davi foi ali nessa grande peleja, com sabedoria, ele age e desvia-se dele, pois ele sabia daquilo que ele queria no seu coração, daquilo que ele tinha plantado na sua vida. Desvie-se das críticas. Às vezes eu vejo nosso pastor presidente e outros líderes também, quando tentam implantar um trabalho, as críticas se levantam, os trabalhos contrários, os comentários contrários se levantam. Mas vejo também os homens de Deus que triunfam ao perseverar nos seus propósitos, nos seus objetivos. E assim temos que ser em nossas vidas. Você que é líder, você que é obreiro, você que é um empresário, você que é chefe de departamento, as críticas contra você serão normais. Você tem que lidar com as críticas, você tem que aprender a lidar com essas pessoas que irão lhe criticar, falarão contra você, falarão que não dará certo, falarão que você não é capaz, que você está errado. Mas não olhe para essas críticas, não olhe para essas negativistas, essas pessoas. Quem era Eliabe? O irmão mais velho de Davi. Quando Saul foi ungir um dos irmãos um dos filhos de Jessé, Samuel chegou na casa de Jessé e viu Eliabe, homem bonito, preparado, e ele pensou na sua
visão de aparência a Eliabe, falou: este é o escolhido de Deus. Mas o Senhor falou para ele que não olhava com o olhar do homem. Ou seja, Eliabe tinha visto Davi ser ungido no meio dos seus irmãos. Então, a sua crítica às vezes é por inveja. As pessoas que criticam você, às vezes têm inveja do seu trabalho, da unção que está em você, da promessa de Deus que está sobre a sua vida. Vencendo os gigantes em nossas vidas, devemos estar sempre preparados para as oportunidades. Seja na sua área um especialista. As crises vêm, as dificuldades se levantam, mas procure sempre em sua vida estar preparado para as oportunidades. Na sua área de atuação, procure sempre ser o melhor, o mais capacitado, o mais dedicado. Procure sempre fazer as coisas com a maior dedicação. As crises sempre nos afetarão. Sempre nós teremos que passar, às vezes, na nossa área financeira, no trabalho. Mas procure sempre fazer as coisas com a maior dedicação, pois Deus usará a sua habilidade para te abençoar. Um dia desse, na empresa em que trabalho, tivemos um problema com alguns equipamentos de alta especialização, a qual só tem 3 no Brasil. Tem um aqui em Brasília, um em Minas e um em São Paulo. E esses equipamentos foram hackeados por alguns hackers que queriam tirar algum proveito da nossa empresa lá. E a empresa acionou um sistema de segurança, ao qual acabou bloqueando todos esses equipamentos. E tiveram que chamar um especialista que trabalhava na área para consertar os equipamentos, para tirarmos os problemas ao qual tinha sido afetado por esses hackers. Cada equipamento desse, o especialista que é muito pouco, o custo para trabalhar nesses equipamentos são feitos fora do Brasil. E as pessoas que acho que tinha conhecimento de 4 pessoas no Brasil que trabalham com esses equipamentos. O rapaz lá, o especialista que chegou para fazer a manutenção do equipamento lá, passou mais ou menos umas 2 horas trabalhando no equipamento e cobrou, sabe quanto? Por cada manutenção de equipamento? R$30 mil pela manutenção de cada equipamento. Ele passou 2 horas aqui em Brasília, foi para Belo Horizonte, passou mais 2 horas, arrumou o equipamento e foi para São Paulo e também consertou o equipamento. O cara, em menos de 3 dias, ganhou R$90 mil. Por quê? Porque ele era um cara capacitado para aquela situação. Então, quando você tiver a oportunidade, seja o melhor, né? Nós chamamos ele porque ele era o melhor, ele era o cara certo para aquela ocasião. E assim Davi era. Saul chamou a Davi, ele colocou a armadura, colocou o colete, lhe deu espada, lhe deu escudo, mas Davi não se sentia bem naquela área com aquela armadura. Ele não se sentia bem ele manusear a espada. Ele falou: não, isso aqui não é para mim. A minha área de atuação, que é onde eu tenho especialidade, é com a funda. Então, ali ele sentiu confiança. Ele tinha confiança que a sua capacidade na sua área de atuação ali, ele não erraria o seu objetivo, não erraria o seu alvo. Se ele acertava um cabelo com a funda, imagina um gigante daquele tamanho. E assim foi Davi nessa área, era um especialista
naquilo que fazia. Vencendo os nossos gigantes do nosso dia a dia, reconheça sempre que a nossa vitória vem de Deus. Davi sabia que Deus lhe entregaria em sua mão. Ele fala no versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregarás na minha mão. Ele sabia que na sua pequena força não era capaz de superar o grande obstáculo. Mas ele sabia que Deus o ajudando, o capacitando, estando com ele era certo a sua vitória sobre aquele grande mal que se levantava contra ele. Meu amado e querido irmão, os obstáculos se levantam contra nós dia após dia. Não tenha medo do mal que se levanta com você. Saiba que dentro das crises, dos grandes obstáculos, Deus está trabalhando por você. Deus está moldando, porque Deus quer te abençoar. Deus te chamou para coisas grandes. Às vezes muitas pessoas pensam em suas vidas que é por acaso, foi um acidente, mas na obra de Deus não existe acidente. As pessoas, você não está aqui, ou você não foi escolhido por mero acaso. Deus sabe, Deus te conhece, Deus sabe da sua capacidade, Deus sabe daquilo que você é capaz de fazer na sua obra. Às vezes as pessoas pensam que é vir à igreja apenas sentar no banco. Não, irmão, você está aqui porque Deus está te moldando. Deus está trabalhando na sua vida, que Ele quer te chamar para coisa grande. Grande é a obra do Senhor. Tenha pressa para se desenvolver, tenha pressa para melhorar, tenha pressa para receber a sua vitória diante do seu obstáculo. No versículo 48, fala que quando levantou-se o filisteu indo de contra Davi, ele se apressou e correu ao combate. Não tenha medo do obstáculo. Acredite, mas sempre tenha pressa para o vencer, porque aquele que está com você é maior do que ele. As pessoas que nos olham, ainda mais as pessoas que estão à frente da obra de Deus, queria dizer para vocês, homens de Deus, seja um encorajador como Davi. Como foi lido aqui no texto áureo, que todos os homens, não existia nenhum naquele momento que não estava com medo. Homens preparados, homens de guerra, que temiam o gigante. Mas quando Davi supera ali aquele grande gigante, aquele grande obstáculo a qual se levantara, vendo eles a vitória de Davi sobre um dos guerreiros dos filisteus, os tiveram coragem e grande foi a perseguição sobre os filisteus naquele vale. As pessoas, quando te virem vencer, também se encorajarão. As pessoas, quando ouvirem a sua palavra, quando ouvirem a sua pregação, se encorajarão. As pessoas hoje estão desmotivadas, estão ansiosas, estão sem perspectivas, mas não pare de falar do amor de Deus. Não pare de expressar a palavra de Deus. As pessoas estão nos olhando e procurando em nós, muitas vezes, motivação, alegrias, palavras de bom ânimo, palavras de expectativas para superar os grandes gigantes de suas vidas. E somente quero aqui também já agradecer a oportunidade a qual foi me dada. Sei que foi muito breve essa palavra. Senti muita falta
aquele feedback, né? Aquela aula que você troca ideia, as pessoas lhe ajudam, mas queria só deixar somente até aqui, agradecendo a oportunidade a qual foi me dada e dizer a você, nas nossas vidas sempre teremos gigantes, mas maior é o que está conosco. Todos os gigantes, todos os obstáculos de nossas vidas são superados. Se levantam, às vezes, até mesmo para nos destruir, nos matar. Mas o Senhor está conosco. E Ele nos ajudará sempre em sua hora, no momento certo, na hora certa o Senhor nos ajudará. Quero aqui agradecer a oportunidade e passar a direção novamente à missionária Maria José